Glória a Deus. Amém, queridos? Nós estamos nesse tempo ministrando, no mês de fevereiro, agora encerramos uma série de 4 palavras, que foram ministradas em todas as igrejas aliançadas. Essa outra palavra já não faz parte da série, mas tem a ver com o tema que Deus tem nos dado, amém, queridos? Então, foi ministrado em todo fevereiro sobre o tema nosso que é, qual que é o tema, gente? Vocês lembram? Qual que é o tema que nós estamos ministrando? E nas células também? Ninguém sabe? O testemunho de Cristo. Quem que é chamado para testemunhar de Cristo, amém? Fala assim, Vitor Maia, é você. Pode apontar o dedo, você não tem como escapar. Você é uma testemunha viva daquilo que Deus tem feito para ministrar aos corações, amém, queridos? E eu quero, se você está anotando, vai anotar a palavra, para esta manhã eu coloquei como tema da palavra, testemunhar é levar vida de Deus. Testemunhar é levar vida de Deus. Enquanto eu orava para ministrar uma palavra para esta manhã, o Senhor me levou a um texto, alguns textos da palavra que fala sobre as águas do Senhor. Mas antes disso, antes de entrar propriamente naquilo que eu quero ministrar no texto, eu anotei um texto muito importante que tem a ver com esse vida de Deus, que está no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10. João 10, verso 10. É um texto que todos nós conhecemos, talvez você já citou muitas vezes, mas Jesus conversando e falando sobre todas aquelas pessoas que estavam talvez... nós entendemos, quando nós falamos, sabemos que quando a Bíblia fala de um ladrão, quando fala de alguém que vem para roubar, matar e destruir, sabemos que por trás de tudo isso existe Satanás, os demônios, tudo que são aqueles que vêm para roubar a paz. E no texto de João 10, Jesus estava falando de pessoas que estavam ali tentando fazer isso para tirar a essência da palavra dos corações. E eu quero ficar, querido, como o nosso tema nesta manhã é testemunhar, ele é levar vida de Deus, foi aquilo que propriamente Jesus declarou. Jesus, ele disse ali em João 10, 10, olha, ele falou, o ladrão, ele vem somente por uma coisa, ele vem para roubar, ele vem para matar e ele vem para destruir. Agora Jesus falou, porém, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Jesus veio para que nós fôssemos tirados do lugar de morte, estávamos mortos pelos nossos pecados e delitos, e através da vida que Ele veio trazer sobre nós, nós podemos hoje ser chamados filhos de Deus, nós temos vida nele. Então Jesus foi muito claro quando Ele falou, existe um ladrão que ele vem sim, todos os dias, vem para tentar matar, roubar, vem tentar para matar os teus sonhos. E eu quero aplicar novamente isso, a palavra que foi ministrada nessa manhã, profeticamente, que nós precisamos nos preparar, queridos, e o preparo tem a ver de muitas vezes nós deixarmos de lado aquilo que está querendo atrapalhar. O pecado é aquilo que quer enredar, quer atrapalhar o mover de Deus, e nós precisamos nos levantar para que o novo de Deus venha sobre nós. Então Jesus falou, olha, eu vim para que vocês tenham vida, mas não só apenas vida, vocês tenham vida e essa vida com abundância. Queridos, é isso que Deus tem para nós. Olha para o teu irmão e fala, olha, Deus tem vida com abundância para você. Amém, queridos? Ele tem uma vida com abundância, uma vida eterna. Agora, em cima dessa palavra de vida, nós podemos entender, queridos, e infelizmente nós podemos como pessoas, e aqui nós muito aplicamos isso no sentido espiritual. No sentido espiritual de cada vida, nós podemos ter vida ou nós podemos ter morte, porque aqui Jesus foi muito claro, porque ele falou, olha, existe alguém que está por aí que é um ladrão, que ele vem para trazer, roubar, matar e destruir, mas eu porém vim para que vocês tenham vida. Então, queridos, da mesma forma que Jesus, ele dá a vida, mas ele não dá vida para a pessoa de qualquer forma, porque Jesus é muito claro na sua palavra, e aquilo que nós estamos falando sobre o testemunho de Cristo, para testemunhar, só pode testemunhar quem crê nele, porque Jesus veio para os seus, dizendo os judeus, e eles não receberam, então precisa ter o ato de receber. E como que é esse ato de receber? É pela fé, é quando eu creio em Jesus, quando eu creio no seu sacrifício na cruz do Calvário, e eu convido para entrar na minha vida, eu estou exercendo fé, falo, Senhor, eu não quero viver nessa vida de morte, eu quero a tua vida, amém, queridos?
Porque para desejar a vida de Deus, eu preciso me esforçar, eu preciso sair do lugar onde eu estou. Porque nós estamos numa vida, nós temos uma vida, e quando nascemos, uma vida de morte, morte espiritual. E nós precisamos desejar essa vida espiritual sobre nós. E ele é só possível através de crer. Quem crer e for batizado será salvo. É a promessa, e diante dessa promessa, é aquilo que Jesus realmente está fazendo a obra dele, amém? Nós estávamos mortos, Jesus trouxe vida, e eu preciso desenvolver. Quando eu desenvolvo essa vida que ele me deu, eu vivo em vitória, aí a vitória entra na minha vida. Agora, preste atenção, queridos, que a gente vê muita coisa que está acontecendo hoje em dia, naqueles que experimentaram o caminho da vida, mas retornaram por um caminho de morte. É possível, queridos, alguém sair da morte, vir para a vida e voltar para a morte de novo? Estou falando no sentido espiritual, não morte física, porque a morte física, ela não acaba o que é espiritual. A morte física interrompe o que a pessoa poderia fazer na terra enquanto está aqui. Mas nós temos uma vida eterna. Jesus voltará para buscar a sua igreja, nós temos tudo isso na palavra, dizendo que num abrir e piscar de olhos, o que vai acontecer primeiro vai ser que os mortos, fisicamente, que temeram ao Senhor, que fizeram a sua vida diante do Senhor, estão com o seu nome escrito no livro da vida, eles ressuscitarão primeiro, não é isso, gente? E depois aqueles que ficarem com a volta de Jesus, será levantado e transformados para viver com Ele. Então nós temos tanto lá os nossos irmãos que nós lemos na palavra, que tiveram uma vida com o Senhor, estão mortos, né, como os apóstolos, que nós vemos que todos eles morreram fisicamente, mas estão aguardando o dia da volta do Senhor. Amém? Com expectativa, estão aguardando esse dia, estão dormindo de uma certa forma, até serem despertados nessa hora por um novo tempo. Amém, gente? Amém? Então, o que nós mais vamos falar hoje aqui é sobre esse sentido de espiritual, porque enquanto eu estou na terra, enquanto eu tenho a opção de fazer escolhas, eu posso escolher a morte ou a vida. Jesus mesmo declarou, na palavra de Deus fala, o próprio Deus declarou em Deuteronômio, diz, olha, eu ponho diante de vocês bênção e maldição. E vocês devem escolher. O que a palavra bênção significa? Bênção significa a mão do Senhor, o favor dEle. Quando a mão dEle está sobre nós, é quando nós estamos debaixo da sua autoridade, debaixo da obediência. A maldição, ela vem por causa de uma desobediência. Se eu não obedeço a palavra de Deus, eu estou atraindo automaticamente para a minha vida a maldição. Então quem determinou bênção e maldição na palavra foi o próprio Deus. E está condicionada a obedecer ou não. E o que eu quero declarar nesta manhã, queridos, é que muitos saíram de uma vida de desobediência por obedecer a Deus, mas trilhou um pouco da sua vida, daqui a pouco, ele começou a não obedecer mais, começou a achar, não é bem assim, porque vozes vêm, e aquilo que Jesus falou nesse texto, olha, o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Vai roubar o quê? A semente que foi lançada. O diabo, ele está, assim, a Bíblia fala, o apóstolo Pedro escreve isso, falou, olha, cuidado, vigiai, orai, porque o diabo, que é vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, procurando o momento para tragar. O que é tragar? É roubar, é matar, é destruir. E ele vem com engano, que desde o começo ele veio com engano, ele é o pai da mentira. Então, queridos, precisa ficar bem certo isso no nosso coração, porque uma vez que eu conheci a verdade do Senhor Jesus, muitos pregam por aí sem conhecer a palavra, que diz, uma vez salvo, eu sou salvo totalmente, eu não posso pecar novamente. É uma mentira, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Porque eu posso voltar sim às velhas práticas, e quando eu volto às velhas práticas, eu vou para o lugar de uma desobediência, e desobediência causa maldição. Desobediência não agrada o coração de Deus, e nós precisamos, o apóstolo Paulo diz, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus, precisa ser desenvolvido, amém, queridos? Quantos estão comigo? Então, vida ou morte, ele é um processo. Então, depois de trilhar, eu posso ser roubado, eu posso ser até morto, e eu posso ser até destruído espiritualmente. Quantas pessoas, queridos, olha, e não é difícil você encontrar,
Quantas pessoas você, pelo menos uma pessoa só, eu sei que pode ser, tem muito mais, mas quantas vezes você conversando na rua com alguém, você começa a entrar no assunto da palavra e a pessoa, eu estou mal, eu tal, porque eu era cristão. Quantos já conversou com alguém que é desviado? Né? Para algumas religiões a pessoa assim, não, eu sou tal, eu sou tal não praticante, né? Para quem conhece a palavra, fica desviado, querido, porque quem não pratica a palavra de Deus, está vivendo como qualquer pessoa, porque praticar a palavra de Deus é um ato de obediência. Se eu obedeço, eu pratico a palavra, e a palavra de Deus é essencial, ela tem, para todas as áreas da nossa vida, ela tem uma instrução, e nós precisamos obedecer. A palavra de Deus nos diz que nós devemos obedecer a palavra de Deus à risca, totalmente, e esse é o nosso dever, porque é diante de Deus que nós o fazemos, correto, gente? Amém? E aqui eu quero começar com vocês, para mim fazer um trilho nessa manhã, João 7, 37 a 39, durante a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, nós até falamos um pouquinho na semana passada, né? Jesus estava passando por este momento, Bíblia, o versículo 37 diz assim, no último dia, o mais importante da festa, que era a festa das cabanas, dos tabernáculos, Jesus se levantou diante das pessoas, e ele disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras elas declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, ele estava se referindo ao Espírito que seria dado mais tarde a todos os que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Queridos, a palavra do Senhor, dizendo nesse tempo, Jesus ele falou em alta voz, levantou, e ele diz, quem tenha sede, venha a mim e beba. Da mesma forma que Jesus conversou com aquela mulher samaritana a respeito de água daquele poço, a conversa da mulher com Jesus foi o que para Jesus? Jesus, você não tem nem balde, nem corda, como você vai falar ainda que vai pegar água e água viva ainda? Jesus falou, mulher, você está falando de algo natural, eu estou falando de algo espiritual. E aqui, nesse texto, nessa festa, na qual ele fala para a multidão, falou, olha, eu quero dizer para vocês, quem tem sede, venha a mim e beba, porque as escrituras dizem, querido, Jesus sempre apontava porque a palavra do Pai estava dizendo, sempre é para a palavra, Ele é o verbo, Ele é a palavra, Ele diz, rios de águas vivas brotarão do interior de quem crer em mim, rios de águas vivas, e aqui o próprio texto já começa a falar, olha, Jesus estava falando isso, referindo não a um rio natural, mas estava referindo a algo espiritual, que se tratava do quê? Do Espírito, porque o Espírito, querido, onde é o lugar do Espírito morar? No interior. Quem tem o Espírito Santo no seu interior? Porque do seu interior vai fluir, o que é esse fluir? Rios de águas vivas. Fala, querida, é bem aquela palavra que diz que o Espírito Santo ele tem aquelas 9 qualidades, tem algo que está dentro de nós, o amor, paz, a gente vai distribuir, tem dons que o próprio Espírito reparte, dons de cura, dons de milagre, dons de revelação, é o fluir do Espírito dentro de nós, e isso é o que traz vida para o homem, amém, gente? Porque Jesus, você lembra que Deus, quando fez o homem do pó da terra, ele soprou nele o Espírito de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ele foi feito de barro, mas quando Deus soprou sobre ele, agora quando o homem pecou pela desobediência, o que aconteceu? Naquela hora o Espírito morreu, a relação de comunhão com Deus, que é no Espírito, morreu, e precisou ter o acesso, e Deus preparou algo profeticamente sobre Adão e Eva, matando aquele animal que representava Jesus, logo lá na cruz do Calvário, vestiu Adão e Eva com peles de ovelha, simbolizando aquele cordeiro que seria profeticamente, né, ali feito, e que apontava para Jesus, e ele estava restaurando esse tempo de comunhão. Nosso Deus é um Deus restaurador, amém, queridos? Amém?
E Ele é o Deus, e esta casa, nós como Igreja Nova Aliança de Cascavel, queridos, desde que nós inauguramos, uma palavra profética que veio sobre nós desde o começo, e aquilo que nós carregamos como slogan nosso, a Igreja Nova Aliança de Cascavel, ela é um lugar de restauração e vida de Deus para as famílias, no Senhor. Quantas famílias têm sido restauradas neste lugar, quantos casamentos restaurados, quantas vidas sendo tocadas pelo Senhor, porque o Senhor nos chama, e a gente tem uma missão diante daquilo que Ele fala conosco. Nosso Deus é um Deus de restauração, e Ele chama cada um de nós a ser, a sua palavra diz, olha, vocês são reparadores de brecha, restauradores de ruínas. Deus nos chama, por isso que é muito importante esse tema para nós, de ser testemunhas de Cristo, porque testemunhar o que Deus tem feito em nós, é falar, Deus tem restaurado a minha vida, o Senhor tem transformado a minha vida, e eu preciso contar para você, eu preciso ministrar a você, amém gente? Esse é o que está dentro de nós, e aqui nesse texto nós vemos que Jesus falou dessa água viva, referindo ao Espírito Santo, porque as pessoas ainda não tinham recebido, porque Ele não havia sido glorificado, mas a chave que Ele diz aqui, e aquilo que a pastora falou nessa manhã profeticamente, precisa vir até Ele, beber quem tem sede de Deus, mais de Deus querido, ele não falou para vir, vem todos que eu vou dar água, falou, não, Ele falou, quem tem sede, quem deseja, quem me deseja, vem a mim, porque a palavra de Deus fala que quem vem a mim, crê em mim, do seu interior vai fluir rios de águas vivas, vai fluir, então quem crer e o buscar do interior, vai fluir rio, o Espírito Santo vai estar ativo para ministrar, e é o Espírito que convence, é o Espírito que ajuda, não é verdade queridos? Jesus falou, olha, sem mim vocês nada podeis fazer, agora eu estou voltando ao Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, vou vos enviar o Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas, porque nós também não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo que está dentro de nós, querido, que é um poder de Deus, é o dunamis de Deus, é uma dinamite, porque a dinamite, como que ela faz? A dinamite é colocada dentro, no lugar profundo, e as pessoas não sabem, mas quando ela faz, é uma implosão, é de dentro para fora, é isso que Deus faz. Deus não faz, queridos, de fora para dentro, a obra de Deus é de dentro para fora, o mundo age de fora para dentro, por isso que muitas pessoas querem estar na fama, no status, na aparência, e Deus já foi muito forte com Samuel, quando ele estava escolhendo um rei. Samuel, você está escolhendo um rei, eu pedi para você escolher, mas você está olhando a aparência, eu olho o coração, eu vejo o interior, amém gente? E dentro desse ponto, a gente começa a ver, porque houve essa promessa do derramar do Espírito Santo, sim ou não, amém gente? Deus trouxe essa palavra do Espírito Santo pelo profeta, muito tempo atrás, e nós vamos ver esse processo de restauração do povo, se você acompanhar ali, capítulo 2 do profeta Joel, 2:28, Deus estava prometendo ao povo, o povo estava vivendo num pecado, e Deus prometeu, olha, eu vou restaurar todas as coisas, eu estou fazendo, vai vir coisa nova sobre vocês, vai vir um tempo novo sobre vocês, eu vou restaurar vocês, amém queridos? E Deus diz assim, nesse processo de restauração, que o Senhor estava fazendo, Joel 2:28, ele diz, então, depois que eu fizer estas coisas, depois que eu restaurar o teu coração, depois que eu ajustar as coisas com vocês, eu derramarei meu Espírito sobre todo tipo de pessoa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, naqueles dias eu derramarei meu Espírito, até mesmo sobre servos e sobre servas. Queridos, Deus tem uma promessa que Ele faz, Ele restaura, Ele transforma, porque o nosso coração é duro, gente, o nosso coração é enganoso, e por isso que Deus precisa vir com a restauração, e aqui Ele prometeu ao povo, olha, vai acontecer, eu primeiro preciso estar restaurando vocês, porque eu vou enviar meu Espírito, eu vou transformar vocês, amém gente? E aqui eu quero ir para o ponto, falando das águas, que aqui falam do rio de Deus, que aqui fala do Espírito de Deus, do mover de Deus. Eu quero aqui pontuar, queridos, o que acontece conosco no processo de caminhada com Cristo, que tem tudo a ver
com um texto que vai falar do rio, mas eu precisei falar, e eu estou falando aqui de um pano de fundo, para que a gente entenda não isso no ponto natural, queridos, porque tudo aquilo que a Bíblia diz de natural, de água, que Jesus citava, ele citava as coisas no natural com uma aplicação no espiritual. E a palavra de Deus em Hebreus diz que as coisas, sinais ou símbolos que eram usados, apontavam para algo espiritual. Amém, gente? Que eu citei algo que apontava para o espiritual, quando Deus, lá com Adão e Eva, ele pegou um cordeiro, não foi assim despretensioso, não. Deus pegou um cordeiro e matou aquele cordeiro, pegou a sua pele, né, para poder cobrir o homem, já apontando que é o cordeiro, que diz, e quando João Batista, depois ele declarou sobre Jesus, falando: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Gente, Jesus era cordeiro ou era homem? Bem natural assim, homem ou cordeiro? Ele era homem. Mas o que o cordeiro representava? Porque do Antigo Testamento, o que representava Jesus era um cordeiro que era puro, sem defeito, que era apresentado, era morto para remissão de pecados. O tabernáculo de Moisés foi feito dessa forma. Uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e ali ele levava a expiação de todo o povo, e o pecado do povo era liberado por um ato de fé, um ato de obediência ao Senhor. E as pessoas traziam os animais que apontavam o quê? Para Cristo. E é por isso que a palavra de Deus fala que Jesus, quando morreu na cruz, ele diz: está consumado. E o escritor aos Hebreus diz depois que agora já não há mais necessidade de matar cordeiro, porque Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele morreu uma única vez, e hoje nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Como estão entendendo? Amém, gente? É uma vez, assim. Então, aqui eu quero pontuar, queridos, nessa hora que, quando fala dessas águas, o rio de Deus, o mover de Deus, o que vai apontar na nossa caminhada com Cristo? O que precisa acontecer para nós, presta atenção, o que precisa acontecer para nós não sermos de fato testemunhas de Cristo, e o que nós precisamos fazer para sermos testemunhas e levar a vida de Deus para as pessoas. Esses dois pontos. E eu quero falar de duas referências, tem mais referências, mas eu quero falar apenas nessa manhã de duas referências de água na Bíblia. Uma que traz vida e uma outra que traz morte. Agora presta atenção, é o mesmo caminho. Você vai ver que essa água, ela nasce num lugar e ela vai em outro lugar. Ela nasce na vida e no final dela traz morte. Agora nós vamos entender, queridos, que tudo na nossa vida tem o começo de tudo, sim. Tudo que Deus faz, Ele é perfeito. Mas a nossa vida não é como nós começamos que é mais importante, mas é como nós concluímos a nossa vida. É por isso que nessa manhã um alerta para nós, porque para ser testemunhas de Cristo, querido, eu não posso titubear no meio do caminho. No meio do caminho eu não posso falar, não, criar dúvidas, não. Eu tenho que ter convicção que Jesus é meu Senhor, que a sua palavra é verdade, e eu preciso andar na sua palavra. Quantos estão comigo? Amém, querido? Então, uma das referências quero falar sobre o Rio Jordão. A palavra Jordão, o Rio Jordão, é um rio que significa, o nome dele significa assim, aquele que desce, aquele que está na descida, aquele que desce, e o símbolo dele espiritualmente é um quebrantamento. Agora presta atenção, talvez você já sabe sobre isso, mas quem não sabe, na parte de geografia, de tudo aquilo que acontece, da onde nasce o Rio Jordão, que é tão importante para o povo judeu até hoje, e da onde teve a explicação na palavra do Antigo Testamento. O Rio Jordão, ele nasce do degelo do Monte Hermon. O Monte Hermon, seja em momentos assim, talvez em dezembro, um negócio que ele cheio de neve, é gelo. E ele nasceu como? E como nasce o Rio Jordão? Esse degelo, ele começa a derreter, e começa daquelas águas, ele dá a primeira, uma das nascentes do Rio Jordão. E ele começa o Rio Jordão vindo do alto. Queridos, tem alguma semelhança? Tem algo que quer dizer daquilo que vem do alto? Lembra que nós estamos falando de algo natural, que reflete, e a palavra de Deus vai nos trazer instrução daquilo que é espiritual. Ele vem lá do Monte Hermon, e desse Monte Hermon ele nasce ali, e desce,
E sabe onde, no meio, numa certa parte que tem, ele forma, né, descendo dessa daí, ele forma o mar da Galileia. É dessas águas que no meio dele, ele é formado o mar da Galileia. E depois do mar da Galileia, ele deságua as suas águas no mar Morto. Começa no Monte Hermon, do degelo, do alto, trazendo vida por onde passava, mas ele deságua e todas essas águas vai lá para o Mar Morto. Por que é Mar Morto? Nós vamos ver o porquê que é. Mas é importante entendermos, querido, que é uma água que ela começa do alto de um algo tão tremendo, mas ele termina no lugar onde é morte. No trilho, no caminhar dele. Agora, onde que a palavra de Deus diz isso? E tem tudo a ver com aquilo que nós conhecemos muito, querido, da sua palavra. Onde nós temos, cada vez mais precisamos pregar, cada vez mais precisamos nos atentar quanto a isso. O próprio Jesus, falando ao Pai, ele orou para que a vida de unidade da igreja, de comunhão, seja efetiva. Jesus falou: Pai, eu oro para o Senhor, para aqueles discípulos que estão comigo e aqueles que ainda crerão em mim, que eles sejam um. Fala assim comigo: um. Unidade, comunhão, relacionamentos. O Jesus orou: Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Querido, para ser testemunha de Cristo, nós precisamos ser um. Fala para o teu irmão: meu irmão, para ser testemunha, eu preciso ser um com você. Porque é na unidade que Deus libera a bênção. Quantos estão entendendo? E qual que é o texto que diz isso, querido? Salmo 133. Olha o que diz o Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso que vem sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, sumo sacerdote, e desce para a gola das suas vestes, que representa a igreja. O verso 3, é como o orvalho de gelo lá, do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre. Queridos, o que o salmista está falando é que desse monte, as águas que vêm do alto, as águas que representam esse monte Hermon, é um monte de Deus, representa o monte de Deus, as águas nascem de lá. As águas que saram, que purificam, que levam vida, ela vem do alto. Ela vem de Deus. E hoje nós cantamos aqui, Senhor, declarando: Senhor, nós oramos nessa hora e cantamos: deixe o céu descer. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é do céu. Nós queremos as coisas do alto, nós queremos as coisas do céu. Quem quer as coisas do alto, querido? Nós precisamos e queremos as coisas do alto, dos céus. E aqui diz que é neste lugar de comunhão, é neste lugar do Monte Hermon ali que o Senhor libera, Ele ordena bênção, vai até lá. Bênção e vida para sempre. Está condicionado, queridos. Está condicionado neste lugar. Agora, se você acompanhar tudo, então, falando, primeiro rio, primeira água que nós estamos falando do Rio Jordão. Agora o Rio Jordão passa e forma o Mar da Galileia, e ele vai desaguar, suas águas todas vão parar lá no Mar Morto. Agora o que é o Mar Morto, queridos? Por que é chamado de Mar Morto? Porque ele tem uma grande quantidade de sal que se forma por um motivo. Um dos motivos principais que tem. O Mar Morto ali, ele não tem vazão de água. As águas que vêm do Jordão, ele para tudo nele e ele não sai água para lugar nenhum. Ele ajunta tudo para si. Ele não tem vazão. E ali, queridos, diante de não ter essa vazão, não há vida ali, não tem peixe, não existe condição de ter ali vida, pela alta salinidade. O Mar Morto, ele é denso o suficiente para impedir que um corpo afunde nele. Nada afunda. E isso é uma experiência que nós tivemos própria. Nós fomos até lá com o pastor Davi, com uma equipe, pessoal. Gente, você entrou naquela água lá, você já entra, já vira de costas, você já sai boiando. Não tem, nem se você quiser, você não consegue afundar naquelas águas, de tão densidade, de tão salina, que é tão sal, que tem, que você não afunda. E não existe vida, não tem peixe, não tem condição de ter vida naquilo lá. E você também não pode ficar muito tempo naquela água.
Tem um limite que você pode ficar de minutos lá, porque passando disso já não faz bem. Agora, o que causou isso, querido? O Mar Morto é um lago fechado, sem contato com o oceano. A região é muito quente e seca, o que provoca muita evaporação. A água que evapora deixa para trás os sais minerais dissolvidos, aumentando a salinidade da água. Qual que é a consequência disso? Uma delas, só que eu vou citar. A falta de escoamento faz com que a água do Mar Morto seja muito salgada. Muito salgada. Eu tenho lá em casa, eu trouxe uma pedra, mais ou menos assim, que eu peguei lá baixinho, peguei uma pedra lá do Mar Morto mesmo, falei, eu vou levar na mala, não sei se vai derreter, o que vai acontecer, eu tenho ela até hoje, queridos, nós fomos lá em 2018, e eu estou com essa pedra lá na minha estante até hoje, uma pedra de sal lá, pegou lá, gente, é algo assim impressionante, mas você não encontra vida. Agora presta atenção, que eu quero trazer isso um aspecto espiritual para nós, porque a Bíblia está trazendo sobre isso. O Rio Jordão, ele começa do alto, ele tem a sua origem lá no alto. Tudo que vem do alto, queridos, tudo que vem do alto tem vida. Tudo que vem dos céus, tudo que vem de Deus, traz vida. Por isso que Jesus falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Jesus é o homem do céu. Jesus falou, primeiro teve um homem que veio da terra, o primeiro Adão falhou, que é da terra. O segundo Adão, ele vivificou, ele é vida abundante, ele não veio da terra, ele veio dos céus, através do Espírito Santo. Amém, gente? Ele veio dos céus. Agora, o que aconteceu no Jordão, quero só lembrar de você algumas coisas, de quão é importante, porque esse Rio Jordão, de onde ele passa, ele faz maravilhas tremendas, porque o rio que vem do alto, de Deus, por onde ele passa, ele traz vida. O Rio Jordão, queridos, foi aquele que Josué dividiu as águas do Rio Jordão, permitindo que os israelitas atravessassem para a terra prometida. O Rio Jordão foi quando Elias e Eliseu dividiram as águas do Rio Jordão e eles passaram, antes de Elias ser levado aos céus. E depois Eliseu voltou no mesmo rio, bateu com o manto de Elias e abriu novamente o Jordão. Naamã foi curado da lepra, onde? No Rio Jordão. Mergulhou 7 vezes, depois da 7ª vez ele foi totalmente restaurado. Jesus foi batizado aonde? No Rio Jordão. E ali houve corporalmente a pomba, desceu com uma figura do Espírito Santo vindo sobre ele. Figuras que não são à toa, queridos, não estão ali na Bíblia de qualquer forma, mas impliquem algo espiritual para nós, porque tudo que vem dos céus é santo, é puro e vem para abençoar. Quantos estão comigo? Amém, gente? E o que significa o Jordão, novamente, complementando para vocês aqui, significa quebrantamento. O Rio Jordão é a principal fonte de água do Mar da Galileia. Agora, alguns acontecimentos ali também no Mar da Galileia, queridos, que vêm do Jordão. Jesus chamou os primeiros discípulos, Pedro, André, João e Tiago, às margens do Mar da Galileia. Ali no Mar da Galileia, Jesus acalmou a tempestade. Ele andou sobre as águas. A pesca maravilhosa foi neste lugar. A multiplicação dos pães foi ali, perto, naquela região. Aqui nós estamos abordando, queridos, o que acontece com quem recebe vida. Mas eu quero dizer para vocês, presta atenção, queridos, que eu estou fazendo esse pano de fundo e também, porque não é à toa, se está na Bíblia ali, é algo que a gente precisa se atentar, porque isso aponta para algo muito espiritual. Aonde o rio de Deus passa, ele traz cura, ele traz renovo, ele fortalece. Mas aqui eu quero abordar com vocês o seguinte, nesta manhã. No caminhar, porque essas águas do Rio Jordão passam e formam o Mar da Galileia, que é lindo, que é maravilhoso, gente. Tem uma visão ali que você tem de Cafarnaum. Quando você vai ali em Cafarnaum hoje, ali em Cafarnaum, quando você olha para o Mar da Galileia, gente, é uma visão espetacular que não tem como você descrever, das montanhas no fundo e aquelas águas, é algo lindo, maravilhoso. Só que o que acontece, queridos, isso fala, esse rio vai passando, agora ele vai chegar na algo que não tem outro nome para ser dado, ele desloca e vai até esse rio, esse mar,
chamado de Mar Morto. Por quê? E a principal coisa que ali tem, queridos, e é um alerta para nós, e em cima daquilo que nós temos ministrado, e Deus tem falado conosco, através até do nosso tema, para o ano. O mar, ele é morto, porque ele recebe tantas águas tremendas, mas ele não tem vazão. Ele é tão cheio de coisas que ele recebe, mas ele não ministra. Trazendo para as nossas vidas, querido, que nós não sejamos um mar morto. Porque para trazer vida, você tem que dar vazão para outras pessoas. De graça recebestes, de graça dai. Precisamos ser testemunhas de Jesus, o que Ele tem feito na minha vida. Porque, querido, se eu tenho uma experiência com o Jordão de Deus na minha vida, lugar de quebrantamento, lugar não de orgulho. O Jordão é quebrantamento. O nome de Jordão é aquele que desce. Vem dos céus e desce. É quebrantamento. Se eu tenho uma experiência com Deus, neste lugar de quebrantamento, eu vou experimentar cura, eu vou experimentar milagres, e através disso eu vou testemunhar as outras vidas do que Deus tem feito, e o meu testemunho vai ter uma base firme. O Senhor Jesus fez isso em mim, eu preciso ser testemunha viva do Senhor. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Agora, mas eu recebi, mas não preciso falar para ninguém não, ninguém pode saber, eu sou agente secreto de Deus. Querido, agente secreto de Deus é mar morto, querido, porque não vai ter vazão. Se ninguém pode saber quem você é nele, é porque já está morto. Porque alguma coisa está te segurando de você ministrar daquilo que Deus tem feito na tua vida. Porque se eu recebo um precioso presente, e a missão que Deus nos dá é, ide por todo o mundo, prega o Evangelho. Fala daquilo que eu tenho feito na tua vida. Fala daquilo que eu tenho restaurado no seu coração. É uma missão para cada um de nós. Sim ou não, gente? Porque, querido, se a gente recebe tanto e segura, nós vamos ficar tão densos de sal. E o que a palavra de Deus fala? Que se o sal não tem sabor, há um outro texto da palavra. Se o sal que está em nós, ele não tem sabor, foi insípido, ele vai servir só para uma coisa, ser lançado fora e ser pisado pelas pessoas. Não serve, porque tem que ter sabor, tem que ter algo. Quantos estão compreendendo? Amém, gente? E a palavra de Deus nos diz isso, querido. Pois do mesmo rio que nasce do alto, tem vida, ele pode terminar em morte. O mesmo rio que vem do alto, se nós não atentarmos para aquilo que ele está fazendo e vai fazer, ele pode concluir em morte. Como o final do Jordão ali está, não tem vazão. Como estão entendendo? Mas, queridos, em Deus, eu posso dizer algo para você com toda a convicção. Mesmo que a pessoa hoje esteja vivendo um período de mar morto na sua vida, o Senhor é o Deus transformador. O Senhor é aquele que leva a vida. Até aqueles que acham, mas não tem mais jeito, aquele lá não tem mais jeito. Para o Senhor tem jeito, queridos. O Senhor restaura todas as coisas. Você crê nisso? Amém, queridos? Agora, reforçando isso, por que vai terminar em morte, queridos? Porque não deixa dar vazão, não tem testemunho de vida, né? Mateus 5,13, que eu citei ali, a palavra de Deus fala, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal ele vier a ser insípido, como vai restaurar o sabor? Ele não serve mais nada, não presta para nada, apenas para ser lançado fora. Então, quem é essa pessoa, aquele que a gente precisa tomar cuidado para não ser um mar morto? É aquele que não ora, não jejua, não participa das coisas, não está em comunhão, não se permite ter e nem ser o milagre. É muito sério, querido, estar no meio, receber tudo que Deus tem falado, mas não dá testemunha, sua vida não corre da vida do alto. Nós precisamos que a nossa vida possamos correr com a vida que vem do alto. Amém, gente? Fala para o teu irmão, meu irmão, vamos testemunhar de Jesus. Que a nossa vida seja um testemunho vivo dele, amém? Amém, queridos? Agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer diante disso? Da gente testemunhar a vida.
Eu até anotei algumas coisas a mais, né? Se a gente continuar nesse lugar de Mar Morto, né? Vai ser o Mar Morto. E hoje muitos estão assim. A gente percebe hoje, querido, no momento que a gente vive, e a gente é tão aberto, porque tantas notícias chegam para nós, quantas pessoas que experimentaram a vida de Deus, talvez você conhece. A gente vê tantos escândalos acontecendo. Por quê? Porque a pessoa recebeu, nós não temos dúvida que ela recebeu algo dos céus, algo impactou a sua vida. Mas a pessoa deixa de orar, deixa de buscar, deixa de andar em comunhão. Eu anotei aqui, as pessoas começam a falar mal de autoridade, não tem mais comunhão. Porque presta atenção, queridos, o rio de Deus que vem e traz vida, a Bíblia fala que ele vem, olha o texto, lembra do texto de Salmo 133, como é bom e como é agradável que os irmãos convivam, estejam em união, porque é como óleo, é como a unção, que vem, e a unção não vem de qualquer forma, a unção vem do alto. Não é à toa que o texto fala para onde vem, sobre a cabeça do sumo sacerdote estabelecido, da liderança. É autoridade, tem pessoas que são autoridade sobre a nossa vida, querido. Em cada esfera que nós atuamos, tem alguém que é líder sobre nós, tem patrões, tem pais, os pais que a Bíblia mesmo fala. Tem líderes, tem pastores, tem pessoas que nós precisamos prestar contas da nossa vida se nós queremos viver o que Deus fala de unidade. Agora tem pessoas que começam a perder a vida dela, ir para o lugar de morte, porque ela não vai testemunhar, pelo contrário, ela começa a falar mal de liderança, ela começa nos cantinhos, minar as coisas, ao invés dela ir para a palavra e ver o que a palavra de Deus diz, não, ela quer saber de pessoas que estão nas periferias, gente. Toma cuidado, porque lá no fundo, periferia está entrando no Mar Morto, e o Mar Morto não tem vazão, ela fica aglomerada, a pessoa se acha que é tão dona da verdade, dona daquilo que ela pensa, que ela vai morrer, porque o que eu recebo do alto, queridos, eu preciso receber não para a glória minha, mas eu recebo, Senhor, você tem feito tantas coisas, eu não posso ficar comigo, eu vou ministrar. Então, se alguém vir para falar mal de alguém para você, que você tem que cortar na hora, porque senão você pode tornar um Mar Morto, porque você recebe informação e você não sabe o que faz com aquilo, e o próprio Deus nos fala, Jesus fala, amados, cuidado com o que sai da tua boca, da mesma língua tem saído bênção e maldição, não pode ser assim, né? Um dos escritores da palavra de Deus, ele começa a falar, Tiago, se não me engano, ele fala sobre isso, porque da mesma boca está saindo bênção e maldição, não convém, ele fala, não pode da mesma fonte sair água doce, água amarga ou salgada, não tem, porque a fonte, ela precisa ser uma certeira, queridos, e se nós temos a fonte do alto, ela vai trazer vida aqui, e ela vai ser aí vida daqui. Agora, se eu deixo entrar coisas, querido, eu estou indo para o Mar Morto, e não vai ter vazão para a glória de Deus, pelo contrário, ali vai ser morte, porque não tem vida, é denso. Tem muitas pessoas vivendo uma morte na sua vida espiritual, por quê? Porque não dão vazão daquilo que tem recebido do Senhor, e quando recebe coisas más, queridos, está entrando já no Mar Morto, deu entrada ali. E nós vemos ali no Salmo 133, que Deus falou sobre isso, olha, quando tem essa autoridade, vem sobre a barba, vai pelas vestes da sua roupa, espiritualmente as vestes, está falando da igreja, vai até as orlas da sua veste, daí o próprio salmista diz assim, porque ali, neste lugar de cobertura, neste lugar de viver o que é a igreja, neste lugar de unidade e comunhão, é neste lugar que Deus libera e dá ordem. Queridos, ordem de Deus é sentenciada, e Deus dá ordem, bênção, vai até lá naquele lugar, bênção, chega naquele lugar, porque eles estão vivendo a unidade, eles estão vivendo o corpo de Cristo, eles estão entendendo o que é isso, é o que a palavra de Deus nos diz, querido. Agora, se eu cheguei nesse ponto, né, de que está vivendo o Mar Morto, talvez eu fale, poxa, nada está dando certo, eu perdi a essência da vida, do rio, então acabou, está decretado, eu quero dizer nessa hora, não está decretado e não acabou, tem um plano de retorno em Deus. Você crê que tem um plano de vida em Deus, querido? Eu não sei como está o teu coração, mas a análise tem que ser tua, do que você tem recebido, você tem recebido da água do Jordão, que traz cura, que traz milagres, ou você já entrou no Mar Morto? Porque se entrou no Mar Morto, ali não tem vazão, sempre há um caminho de volta em Deus, querido.
O rio de Deus traz cura. Olha para o teu irmão e fala, olha, o rio de Deus traz cura. Glória a Deus, o rio de Deus, querido. Há sempre um caminho de volta. Lembra do que Jesus falou, que nós lemos aqui? Quem tem sede, vem a mim e beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. O Espírito Santo dentro de nós. As águas de Deus saram. O mover de Deus pelo Espírito cura e traz vida. Amém, gente? Diga assim comigo, o rio de Deus traz cura, traz vida. Queridos, quando nós falamos rio de Deus, é o mover de Deus pelo Espírito na igreja. Quando nós deixamos, quando nós buscamos. Agora eu quero declarar algo profeticamente, porque veio de um profeta da palavra de Deus, que vai falar exatamente sobre isso, querido. E eu quero que você abra o teu coração nessa manhã, para que Deus possa trazer cura em nossos corações, em áreas que talvez estão tão salgadas que ninguém aguenta. O sal tem que ser bem temperadinho, não é verdade, gente? Se você come uma água, se você come alguma coisa que é muito salgado, o que você vai fazer? Você já comeu alguma coisa que é bem salgado? O que você procura depois de comer salgado? Água. Água doce. Agora, dentro do Mar Morto, não acha água doce, gente. Não acha. E a pessoa fica presa porque não tem vazão, vai correr para onde? Você está envolvido nesse negócio. E por falar nisso, né? Sexta-feira aqui estava uma benção, né, gente? O contrafilé estava, né? Estava no ponto, não estava salgado, né? Estava nisso. Quem estava aqui? Quantos homens estavam aqui na sexta? Gente, que benção. Comunhão, tempo tremendo. O Senhor quer fazer isso na nossa vida, amém, gente? Abra sua Bíblia comigo, presta atenção, abre nesse texto de Ezequiel capítulo 47. Ezequiel 47. Deus, através do Espírito Santo, Ele trouxe algumas visões para o profeta Ezequiel a respeito da igreja, a respeito daquilo que ele estaria fazendo. E aqui o profeta Ezequiel, ele diz, Ezequiel 47, verso 1, ele diz assim, depois disso, um homem me levou de volta à entrada do templo, e ali eu notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali, eu vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem, então, me conduziu pela água. Enquanto nós caminhávamos, ele ia medindo. Quando nós percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali as águas chegavam nos meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros. Atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava nos meus joelhos. E depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500 metros. E ali, a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar a nado. Mais fundo demais. Ele era fundo demais, para que nós pudéssemos atravessar a pé. Águas que curam. Aqui fala do mover de Deus, a sua presença, o seu Espírito. Lembra que Jesus está falando? Quem tem sede, venha a ele beba. Ele tem água viva para entregar. A mulher samaritana foi a mesma palavra. Mulher, se você soubesse quem fala contigo, eu lhe daria água viva, que fluiria do teu interior, que ia fazer. Queridos, e aqui nós vemos o profeta, ele tendo essa visão de um homem de Deus, de um anjo, ou da própria presença de Deus, levando ele para lugares, olha, tem níveis na minha presença. Queridos, e aqui nós podemos entender que há níveis que nós podemos passar. Eu me contento com água. Ele falou assim, levou 500 metros, mediu, então a água dava até o tornozelo. Nossa, está fresquinho aqui, mas ainda não tocou tudo. Ele falou, mediu mais 500 metros, já dava no joelho, depois veio para os lombos. Daí ele levou mais 500, que não podia mais, eu não conseguia, eu não tinha mais domínio, eu tinha que nadar, mergulhar. O rio já naquele momento, ele me levava.
Queridos, isso tem a ver no espiritual, qual que é o nível que nós estamos nos envolvendo com as coisas de Deus? Porque o nível que Deus deseja, queridos, é quando a gente não tem mais capacidade, nosso pé já não dá no chão, porque enquanto dá no chão, a gente pode ir para onde a gente for, queridos, a gente pode sair, a gente pode fazer. Agora, quando a gente não tem mais pé, queridos, é o rio que conduz, e eu creio que é um nível que Deus quer trazer à sua igreja, da gente não ficar com o nosso pé preso em alguma coisa, mas a gente ser conduzido para o rio, porque o rio de Deus que vai nos levar para a cura, para milagres, é o rio de Deus que faz isso, amém, gente? Agora continua ali, verso 8, então ele me disse, este rio corre para o leste, ele vai pelo deserto, até o vale do Mar Morto, a sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto, por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos, o Mar Morto ficará cheio de peixes, porque sua água se tornará pura, surgirá vida por onde esta água fluir. O que é isso, queridos? Providência de Deus para aqueles que talvez estão no Mar Morto e não tem como sair de lá, porque as águas que saem do trono de Deus, elas vão entrar no Mar Morto, e aquilo que não tinha vida, as águas de Deus vai transformar. Mas podemos falar exatamente isso, a pessoa pode ou querer ficar no Mar Morto, ou receber essa transformação de Deus, porque neste lugar, profeticamente está falando, aonde o rio de Deus entra, os peixes vão começar, vai haver vida, vai haver peixe. E a gente já viu, queridos, algumas reportagens que a gente vê lá de Israel, né, já estão começando a ver que natural já está começando a acontecer isso. Do Mar Morto já está começando a ver que está começando águas doces brotarem ali, e já está começando a ter vida, porque as águas estão vindo, profeticamente, o que fala no natural está acontecendo, mas quando você está entendendo o que Deus está falando no espiritual para nós, querido, por mais que você possa estar vivendo um momento que, poxa, da minha vida não está sem nada, eu só reclamo, só faço isso, o Senhor falou, olha, o rio de Deus, que é o mover dele sobre a igreja, o mover dele sobre a nossa cidade, o mover dele sobre a nossa nação, está vindo, por onde esse rio passar, ele vai trazer cura, ele vai restaurar, ele vai tirar toda essa salinidade, vai trazer para as pessoas. Qual que é o nosso papel nisso, queridos? O rio de Deus vai fluir do interior daqueles que creem nele, amém? Aonde está esse rio, queridos? O rio de Deus está dentro de nós. O que Jesus falou, quem tem sede, vem a mim e beba, porque do seu interior fluirão o que, queridos? Rio. Que água viva é essa? É que vem de Deus. Queridos, o que vai restaurar a nossa cidade, o que vai restaurar a família, o que vai restaurar, é o rio de Deus passando. Mas primeiro começa com a casa. A primeira palavra que eu creio é uma palavra para nós, porque se nós estamos vivendo um lugar onde o Mar Morto está fazendo maior presença sobre nós, Deus quer curar primeiramente aqui, e depois o seu rio vai sair sobre a cidade, o seu rio vai sair sobre as famílias, porque do nosso interior vai fluir, o Espírito Santo vai começar a fazer a obra, e vai trazer vida. Quantos aqui, você pode dizer que você era amargo, você era uma pessoa terrível? Quantos aqui eram, gente? Lembra de onde Deus te tirou? Porque alguém ministrou doçura sobre você, alguém naquela hora que ministrou sobre a sua vida, deixou as águas do interior fluir de Deus, sim ou não, gente? Alguém ministrou da fonte de Deus, o Espírito Santo usou pessoas, o rio começou a correr, a estar ali. E nós vemos nesse texto, queridos, e a grande chave para nós nessa manhã é dizer o quanto eu quero caminhar no rio de Deus, porque o rio de Deus, onde ele passa, vai trazer cura. Mas ao mesmo tempo, querido, que nós vemos ali, do profeta Ezequiel, que ele começou a falar, olha, existem níveis deste rio de Deus passar. Tem pessoas que se contentam apenas com água sobre os pés ali, nossa, está tão gostoso, sabe que às vezes é assim, querido?
Talvez as pessoas venham num tempo aqui, nossa, o louvor é tão gostoso, tal, tal. Ai, daqui a pouco, ixi, vai chegar a hora da palavra. Daí a pessoa já fecha tudo e vai embora. Sabe o que ela fez? Ela só quer um moverzinho de Deus. Ela está, não estou contente com água só nos pés. Você não vai desfrutar muito mais de Deus, querido. Você vai ficar naquele nível raso. Mas o que o homem falou? Ele levou, você está com águas assim? Eu quero levar para você mais um pouco mais. Ó, levou, tem água, nossa, que gostoso, né? Água até os joelhos, mas ainda eu continuo andando. Sabe, queridos, porque água até os joelhos e até os lombos, muitas vezes para nós é perigoso, porque ainda nós temos o controle de caminhar para lá e para cá, não está tão gostoso. Hoje eu estou meio cansado, estressadão, negócio lá, eu não vou na célula hoje não. Por quê? Porque você tem o domínio, porque você recebe ali. Agora, quando Senhor, eu quero os teus rios, eu quero nadar, eu quero mergulhar nos teus rios. Não é isso que nós cantamos? Eu quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber nas tuas fontes, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor, Tu és o rio, Senhor. Eu quero mergulhar, Senhor. Eu quero me perder neste lugar onde eu me lanço, Senhor, já não sei nem para onde eu vou, por onde o Senhor me mandar eu estou. Eu quero estar neste lugar, porque neste lugar eu sou saciado, porque, queridos, se as águas de Deus curam, sabe, tem pessoas que são curadas, meu pé foi curado, e o joelho? Não, a água não bateu no joelho, então estou com o joelho ruim, estou com o lombo ruim, estou com a cabeça ruim. Agora, quando você mergulha no rio de Deus, querido, você está completamente curado, as suas emoções, a sua mente, porque você já é o rio que vai te levar. Eu sou Deus que te sara, eu sou Deus que te cura. Mas o que acontece, querido? O homem de Deus levou, falou, olha, você pode ficar nesse nível, você pode ir no nível mais alto, você pode ir no outro mais alto, e você pode até mergulhar, mas vai depender da tua busca. Aonde você quer chegar em mim? Porque tem muitos que estão perdendo grande bênção de Deus, por quê? Porque se contentaram com água até os pés ali, e acha que água até os pés vai trazer salvação. E muitas vezes, querido, deixa entrar situações e estão perdendo a salvação, por quê? Porque acha que estão ali, mas de repente já entrou no Mar Morto, e no Mar Morto não tem vida, só vai ter vida o Mar Morto profeticamente quando o rio de Deus entrar ali, e nós precisamos desejar o rio de Deus, amém, queridos? Muito mais importante, querido, do que experiências de conversão, eu preciso caminhar, eu preciso celebrar o Senhor em todo o tempo, viver o que é igreja, viver como é família. Eu posso ficar com experiências, onde em qualquer momento eu tenho controle, eu deixo de confiar no que Deus fez, e isso pode me levar, queridos, a gente precisa tomar cuidado, porque o trilho, ele começa do alto, mas o Mar Morto se tornou isso porque ele não trouxe a vazão que precisava. E Deus quer que de nós, querido, se nós recebemos o rio de Deus, é o que Jesus falou, se você crer em mim, do seu interior, o rio vai fluir. Eu vou fazer transbordar na tua vida. Eu desejo mais de Deus. Quantos desejam mais de Deus? Amém, queridos? Que nós possamos deixar de caminhar apenas por aquilo do que eu quero, ou onde eu controlo, pois onde eu controlo, queridos, eu não vou viver. A vida abundante é o que Deus tem para nós do alto. A vida abundante. Sabe por quê? Porque aonde eu controlo, o coração do homem é enganoso. E engano é aquilo que Satanás mais trabalha. Por isso que Jesus falou, o ladrão, ele veio para roubar, ele veio para matar, e ele veio para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, não só vida, mas vida com abundância, que eu vou fazer com vocês. Que nós possamos nessa manhã, queridos, nos lançar no rio de Deus, e que nós sejamos conduzidos pelo rio do Espírito, amém? O rio do Espírito. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos, vamos. Fecha os teus olhos, começa a orar nessa hora, começa a pensar onde você está.
Se você está com um pezinho lá para entrar no Mar Morto, sai de lá, queridos. Vem para o Mar da Galileia, que é ali. Vem para o Jordão, vem para o lugar. Quem sabe nessa manhã, o Jordão, ele fala disso, de descida, de quebrantamento. Talvez antes de desfrutar de águas profundas no Senhor. Muitos de nós nesta manhã precisam ir por este lugar de quebrantamento. Senhor, eu preciso me afundar nessa hora. Eu quero as tuas águas. Eu quero ir para águas profundas, mas eu preciso neste lugar de descer. Aquele homem, queridos, que foi curado, que nós citamos. Naamã. Porque às vezes, queridos, a gente é enganado por aquilo que nós estamos vendo. A menina que era escrava na casa de Naamã, falou com a mulher, falou, olha, se o meu senhor, ele tivesse o contato com o homem de Deus e saber quem nós servimos, ele seria curado dessa lepra. Naamã foi até a casa do Eliseu, Eliseu nem atendeu ele. Mas falou assim, manda ele ir no Jordão e mergulha 7 vezes. Esse homem chegou no Jordão, olhou, água escura, barrenta. Ele falou, da onde eu vim na Síria não tem rios, tem 2 rios melhores aqui, por que eu tenho que fazer aqui? Mas nessa hora, queridos, sabe porque muitas vezes, sabe o que precisa sobre nós na igreja, queridos? Porque muitas vezes, todos os soldados ouviram isso, os soldados podiam falar, é verdade, rei, nossos rios são melhores, vamos voltar. Todo mundo ia voltar e não ter cura, mas um dos soldados que estava ali com ele, ele chegou para o rei, para o comandante do exército, e falou, olha, o profeta falou algo difícil demais de você fazer? Ele só pediu mergulhe 7 vezes. E a Bíblia fala que Naamã mergulhou a primeira vez, nada, 2, 3, 6 vezes, nada. Mas pela obediência, na 7ª vez, quando ele mergulhou, quando ele saiu das águas, a Bíblia fala que a sua pele era como de um bebê, totalmente restaurado. Queridos, não é por aquilo que nós vemos, mas é aquilo do que está na palavra, daquilo que nós obedecemos ao Senhor. O diabo veio para matar, veio para roubar, veio para enganar, veio para destruir. O que ele está apontando para as vidas agora nas ruas sobre o carnaval? Que tudo é bonito, que tudo é lindo, que tudo é maravilhoso. E você pode até olhar natural, não, tudo isso, mas o que vai levar aquilo ali, gente? As pessoas estão sendo enganadas, indo para a morte. Alguns podem ter falado mal dos nossos filhos, onde já se viu. Pegar 3, 4 dias para ir num lugar lá, reunir num lugar para ficar só ouvindo palavra, ouvindo Bíblia, queridos, eles estão no mover do rio de Deus, que traz vida, que restaura. Agora, quem está no mundo está sendo enganado, está dentro do Mar Morto, e no Mar Morto não tem vazão, que vazão que eles têm é morto. Agora eu e você somos chamados, queridos, nessa hora, para deixar fluir, sobre o Mar Morto, o rio de Deus, que traz cura. Então nessa manhã, começa em nós, queridos, se há alguma coisa que não tem tido vida, confesse ao Senhor, presente diante do Senhor, depois nós queremos orar, para que realmente do nosso interior possa fluir dos rios de Deus, amém? Comece a orar, vamos cantar um cântico e comece a orar diante do Senhor, se tem algo que você precisa apresentar para o Senhor.